outros com a palavra da fé. Como abençoar outras pessoas com o que sai dos nossos lábios, com as palavras de Deus que fluem pela nossa boca. Em Romanos 12:3 está escrito: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós estamos aqui, pela graça de Deus, para pensar segundo a medida da fé que Deus nos deu. Então nós vamos pensar como Deus pensa. Nós vamos pensar com ordem. Nós vamos pensar com equilíbrio. Nós vamos entender como é que é para a gente pensar, falar, agir com a medida de fé que nós recebemos. Vamos orar? Curve sua cabeça. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, Senhor das nossas vidas, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui, Senhor, cumprindo um plano perfeito de vitória em nossa vida. Aqui fomos trazidos pela Tua boa mão, mão soberana, que dirige as nossas vidas, que dirige os nossos passos. Nós temos ouvidos de ovelhas, por isso estamos atentos à Tua voz. Estamos atentos àquilo que o Teu Espírito vai nos dizer nesta noite. Eu sei, Pai, que esta palavra trará orientação, postura, posicionamento a muitas vidas. Esta palavra poderá trazer, ó Deus, o acerto para uma família, poderá trazer o acerto, Senhor, para uma empresa, o acerto, Senhor, para os relacionamentos. Esta palavra não voltará para Ti sem antes cumprir os seus desígnios. Fala, Senhor, aos homens da igreja, fala às mulheres, Senhor. Eu te peço, Jesus, fala em especial às mulheres, aos jovens, aquelas pessoas que muitas vezes, por causa da dó, por causa de um sentimento carnal, não se posicionam como convém, Senhor. Aqueles jovens que às vezes ficam indecisos, como falar, o que não falar a um amigo, a um irmão em Cristo. Ajuda-nos todos, Senhor, a entender o que nós podemos fazer, como nós podemos, pela palavra, abençoar outras vidas. Que saiamos daqui, Senhor, convictos de que isto nos trará grandes bênçãos, grandes benefícios, e seremos bênção para outras vidas também. Oramos com fé, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Toda a igreja que assim ora comigo, diz amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, filhos abençoados, vasos de honra, preparados de antemão para manifestar a glória de Deus. Nós começamos no domingo próximo passado uma série de mensagens muito importantes sobre nos vermos como Deus nos vê. Vermos as coisas com os olhos de Deus. Termos a visão de Deus em tudo e para tudo. E este tema, isto que nós estamos aprendendo desde domingo, é para nós sabermos que Deus não nos abençoa apenas para nós nos sentirmos muito bem, mas Deus nos abençoa com o intuito, com o propósito, com a missão de nós sermos uma bênção para os outros. Então diga, eu sou um abençoado para eu ser bênção para outras pessoas. Então, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida, e isso para manifestar e abençoar outras vidas, manifestar a sua vontade a outras vidas, manifestar o seu querer, manifestar os seus valores, manifestar os seus princípios a outras pessoas.
Com certeza, você conhece pessoas que não querem nada com a obra de Deus. Você deve ter algum parente, algum amigo, algum colega de faculdade ou de trabalho que não quer nada com a obra de Deus. Pessoas que dizem que são católicas e que vão morrer católicas. Pessoas que são espíritas e olham com aquele olho grande, né? Ficam ali olhando estranho para você. São pessoas que querem ver como você vive. Essas pessoas que aparentemente não querem nada com a obra de Deus, elas querem uma coisa: ver como nós vivemos, como nós agimos de acordo com aquilo que nós dizemos que cremos, com aquilo que nós dizemos que ouvimos na igreja, com aquilo que nós cremos de fato da palavra. Então hoje, nós vamos ver como ser uma bênção usando a boca. Como ser uma bênção usando palavras abençoadas, palavras de fé. Por que isso é importante? Isso é importante porque às vezes as pessoas se chocam entre si. Às vezes as pessoas se chocam na família. Mãe com filhos, esposas e maridos. Às vezes as pessoas que mais se amam se chocam, entram em conflito, tem atrito. Às vezes é um patrão com um empregado, às vezes é um colega com o colega do lado no trabalho, às vezes é o vizinho com o vizinho de cima do apartamento. As pessoas têm atritos, as pessoas se chocam, e muitas vezes por causa de palavras, não é? Então, nós temos um chamado para usar palavras abençoadas. Diga, eu tenho um chamado para usar palavras abençoadas. Diga, minha boca tem que ser uma bênção. Veja, por favor, em Provérbios 11:11. Diz assim: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Quer dizer que por aquilo que a boca dos retos diz, a cidade é exaltada, a família é exaltada, o emprego é exaltado, o estudo é exaltado, a igreja é exaltada. Mas pela boca dos perversos é derribada. Isto significa que eu, com palavras, posso ser um exaltador ou eu posso ser um derrubador. Só com a minha boca, só com palavras. Deus quer que nós usemos a nossa boca como instrumento de Deus para abençoar, como instrumento de Deus para ajudar, para levantar, para fazer com que os outros sejam motivados a serem bênção também, com que os outros sejam motivados a acertarem na vida, a crescerem na vida, a serem felizes na vida. E a igreja tem a função de abençoar as pessoas. O altar com a palavra de Deus tem a função de ajudar, de consolar, de edificar, de exortar com boas palavras. Você não vem aqui para ouvir maldição. Você não vem aqui para ouvir praga. Você não vem aqui para receber condenação, jugo, né? Cajado na cabeça. A igreja tem a missão de ajudar as pessoas, consolar as pessoas, edificar as pessoas, exortar, até chamar a atenção das pessoas, mas com boas palavras. O sábio também, em Provérbios 18:7 diz: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quer dizer que se eu não sei usar as palavras, eu posso me destruir a mim mesma. Se eu não sei usar a minha boca, eu posso estar enrolada, eu posso estar enlaçada com as minhas próprias palavras. E o que é pior, eu posso ter a minha alma enlaçada, os meus sentimentos, não é? As minhas emoções, os meus sonhos podem ficar todos enlaçados. Também em Provérbios 18:21, disse o sábio: a morte e a vida estão no poder do diabo. Não. As pessoas acham que tudo é o diabo.
Mas não é isso que diz a palavra. Vamos ler todos juntos? A morte e a vida estão no poder da... Que poderosa que é a minha e a sua língua. Diga, minha língua é poderosa. Diga, ela dá vida ou ela mata. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem utiliza a língua, o que usa bem a língua, o que coloca versículos bíblicos na boca, o que coloca a experiência divina como palavras de vida, não deixa que a língua gere morte. Não deixa que a boca, ao se abrir, enlace a sua própria alma. Isto quer dizer que eu posso ter frutos bons quando eu sei usar bem a minha língua. Vamos dizer isso? Diga, eu posso ter boas colheitas, frutos bons, quando eu sei usar a minha língua. Agora vamos falar das palavras da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela tem mais de 500 mil palavras. E nós, no dia a dia, usamos mais ou menos, dessas 500 mil palavras, nós usamos mais ou menos 5 mil palavras. Dizem que as mulheres usam 30 mil, mas ignorem isso. Nós usamos, todos os seres humanos utilizam mais ou menos 5 mil palavras. E nós podemos usar, nessas 5 mil palavras, palavras que falamos de forma espiritual, de forma instruída, de forma dirigida por Deus, de forma focada na Bíblia, para nós abençoarmos quem convive conosco. O nosso marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, os colegas de estudo, os colegas de trabalho, enfim, o patrão, o empregado, as pessoas que nos servem e por aí vai. Então, por que eu quero tratar deste assunto com a igreja? Porque palavras abençoam ou destroem. E palavras também nos comprometem muitas vezes. Então vamos dizer isso? Vamos dizer, palavras abençoam, palavras destroem, palavras nos comprometem. Por quê? Porque nós estamos amarrados com aquilo que dizem os nossos lábios. Não é isso que diz a Bíblia? Nós estamos enlaçados, nós estamos enredados, é a palavra bíblica, numa rede com aquilo que dizem os nossos lábios. Então, vamos ver quais são as formas de abençoar as pessoas, e consequentemente eu terei bênção também. Quais são as formas de abençoar as pessoas com as palavras da minha boca, com os meus lábios? Primeira forma, quando eu sou amável, quando eu tenho palavras de cortesia. Então veja, ser amável não é uma questão apenas de educação. Porque eu conheço pessoas que tiveram uma excelente educação de berço, pessoas que foram bem instruídas desde criança, estudaram em escolas muito fortes, que tiveram aulas e aulas, pessoas que fizeram até cursos na Europa, e essas pessoas muitas vezes não são corteses, não são pessoas amáveis. Então não ligue, por favor, essa questão à educação de instrução de escola. Vamos ver na parte da alma, na parte espiritual, né? Quando é que eu posso abençoar? Quais são as formas de abençoar pessoas? Quando eu sou uma pessoa amável, quando eu tenho palavras de cortesia. Tito 3:2 diz assim: não difamem a ninguém. É para difamar quantas pessoas? Ninguém. Nem sejam altercadores. Altercadores é briguentos. Não sejam pessoas de contenda, de confusão. Mas é para ser o quê? Cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, quero falar com as mulheres. Não difamem seus maridos. Coisa triste é mulher que fala mal do marido para todo mundo. Expõe defeitos, expõe falhas domésticas, expõe um desvio de personalidade ou de caráter e está ali difamando o seu próprio cônjuge.
A Bíblia diz que nós somos um com o nosso cônjuge. Então, se eu difamo o meu cônjuge, eu difamo a mim mesma. Se eu exponho o meu marido ou a minha esposa, eu me exponho também. Então, não faça isso, não difame mulheres que têm filhos, não fale mal do seu marido para os seus filhos. Não difame o pai para os seus filhos, porque tem mulher que vive dizendo, o teu pai não presta, o teu pai não vale nada, o teu pai é um vagabundo, o teu pai, o teu pai, o teu pai. E o que gera na cabeça desses filhos? Uma imagem péssima daquele que é pai. E é pai para sempre, e vai ser pai para sempre. Então a Bíblia diz, não difame. Eu estou falando da mulher porque a mulher normalmente abre mais a boca do que o homem. Mas isso pode ser o contrário também. Não fale mal da sua esposa. Não fale mal da mãe dos seus filhos para os seus filhos. A sua mãe nunca foi uma boa mãe. A sua mãe nunca foi uma dona de casa que prestasse. A sua mãe é uma gastadeira. Não faça isso. A Bíblia diz para não difamar. Seja cordato. O que é isso? Não seja de briga. Porque tem gente que alguém já olhou diferente no trabalho, na faculdade, a pessoa já, qual que é? Vem que nós vamos conversar lá fora. A pessoa não é cordata. Ela não quer um acordo, não é? O bispo Rai costuma usar uma expressão, bispo, você me corrige, a respeito do acordo. Ele diz, mais vale um mau acordo do que uma boa briga. É isso? Mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Tem gente que gosta de uma boa briga, não quer acordo. Quem é cristão vai sempre para o acordo. Amém? Tem gente que é doido para pôr o outro na justiça, para levar diante de um juiz ímpio que vai julgar uma causa entre cristãos. A Bíblia diz que não, que nós devemos ir com o nosso irmão, acertar, colocar diante do juiz dos juízes, não é? Do reto juiz. Nós não estamos falando de causas com ímpios, nós estamos falando entre irmãos. Então nós temos que procurar o acordo. A Bíblia manda ser cordato, né? Gentil, cortês. 1 de Pedro 2,17 diz assim, tratai todos com honra. Todos são quantos? Todos. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Quer dizer que a autoridade é honrada, Deus é temido, os irmãos devem ser amados e todos devem ser honrados por nós. Romanos 12, 14 e 17. Abençoai os que vos perseguem. Eu tive que aprender a duras penas. É verdade. Porque o que eu tenho de gente que persegue com a boca, que persegue, que percebe, que insiste, que insinua, eu tive que aprender a abençoar, senão eu vivo mal, senão eu fico doente. Eu tenho que aprender a não difamar, a ser cordata. Abençoai e não amaldiçoeis. Quer dizer, você tem que falar bem, ainda que a pessoa seja um estorvo para você. Ainda que seja uma encrenca. Você não pode amaldiçoar, lançar maldição, praguejar, desejar o mal. Você tem que abençoar. Tem um monte de gente nessa hora fazendo assim. Cacilda? Não é Cacilda não, é Jesus. Cacilda não tem na Bíblia, Jesus tem. 2 Coríntios 2,7. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçar. Olha, mas tem que se esforçar. Porque quando alguém nos faz mal, a nossa carne tem uma reação. As nossas emoções, os nossos sentimentos têm uma reação natural, não é? Mas a Bíblia diz assim, olha, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, é nessa hora que você subjuga a sua carne, fecha a boca para não amaldiçoar, para não, para não difamar, e abençoa, né? Coloca nas mãos de Deus, deixa Deus tratar, mas não podemos ser nós a fazer isso. 2 Coríntios 2,7, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Quer dizer, há pessoas que erram e pedem perdão, se arrependem do seu erro. O que nós temos que fazer? Perdoar. Porque há pessoas que quando a pessoa erra, já vai logo abrir a boca para dizer, você, tá vendo? Eu disse, eu avisei. É tudo verdade. Você disse, você avisou, você chamou, você falou, só que a pessoa errou.
ela já está colhendo o fruto do seu erro. Então, nós temos que perdoar e confortar, porque agora a colheita é desastrosa, a colheita é desgraçada mesmo. Então nós temos que aprender a confortar, para que não seja o mesmo, esta pessoa, consumida por excessiva tristeza. Porque se ela já errou, se ela já se arrependeu, se ela já está no fundo do poço, e a gente ainda vai lá e... o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que a pessoa seja consumida por uma excessiva tristeza. Você sabia que tristeza mata? Eu conheço uma pessoa que morreu de tristeza. O bispo conhece também. Nós conhecemos uma pessoa que morreu de tristeza. Por quê? Porque foi consumido, foi se matando por dentro por uma excessiva tristeza e morreu. O apóstolo Miguel diz que eles tinham uma pessoa conhecida que ficou doente, muito mal, por causa de um fato errado na vida. Foi hospitalizada, uma moça, e ele e a bispa Rosana foram no hospital orar por ela. E chegaram lá e falaram assim: escuta, você quer viver? Nós viemos aqui orar por você, você está morrendo, você quer viver? Ela disse: não, eu quero morrer. Não precisam orar porque eu quero morrer. E no dia seguinte ela morreu. Então, a tristeza excessiva consome as pessoas. E às vezes, sabe, deixa no estado depressivo, no estado de síndromes, e às vezes realmente mata. Então, se a pessoa se arrependeu, se a pessoa pediu perdão, ou independente disso, você tem que perdoar. Mas quando a pessoa se arrepende, é claro que nós devemos confortar a pessoa e não deixar a situação mais difícil. Porque tem gente que está em pecado, e aí é diferente, fica fazendo apologia do pecado. Estou falando de outro caso. A pessoa erra, ela continua errada, não se arrepende, fica se exaltando, fica se achando, dizendo que está feliz da vida, que nunca esteve tão bem, que tudo vai muito bem, que está às mil maravilhas, que não precisa de ninguém. Essa pessoa está ofendendo a Deus. Esta pessoa está ofendendo a palavra de Deus. Nesse caso, deixe para lá. Porque a pessoa não quer se arrepender, não quer reconhecer os seus erros, não quer assumir as suas falhas. Volte-se para quem quer ser abençoado por você. Volte-se para aquelas pessoas que você pode consolar, aquelas pessoas que você pode abençoar, edificar, que você pode fazer voltar ao estado anterior de bênção. Nós temos uma reputação no nosso ministério de misericórdia. Nós somos uma igreja misericordiosa. Olha, somos mesmo, porque os irmãos não têm noção do que nos fazem, do que nos aprontam, e nós estamos sempre tendo misericórdia de tudo e de todos. E isso não pode se tornar um passaporte para a libertinagem. Eu queria que os jovens ouvissem isso. Porque de vez em quando, uma pessoa no meio do povo de Deus, é lógico que erra. De vez em quando alguém tropeça, de vez em quando alguém falha. Mas se é de Deus, se arrepende, porque o Espírito Santo está ali mostrando, guiando a toda a verdade. E ao se arrepender, nós somos misericordiosos. Nós cobrimos mesmo, nós consolamos, nós deixamos a pessoa em paz para ela se refazer com Deus, se refazer na obra de Deus. Mas isto não pode ser passaporte para a libertinagem. Porque há pessoas que olham a nossa posição e dizem: ah, é muito fácil. Ah, não aconteceu nada. Por quê? Não aconteceu nada porque nós não somos legalistas, que expulsamos as pessoas, que chamamos no altar e contamos o pecado dela, não é? Porque nós não viramos a cara para as pessoas que erram, que transgridem, que estão em iniquidade. Quando alguém falha aqui, nós temos muita misericórdia, mas muita mesmo. Mas as pessoas que falham, permanecem na falha, não assumem que falharam, não se arrependem, não se envergonham do pecado que cometem e ainda usam a Bíblia equivocadamente, com palavras isoladas, para reafirmar a sua posição prepotente, enganadora. A Bíblia não pode respaldar o pecado de ninguém. Citações bíblicas não podem respaldar falhas e erros,
quando eles não são confessados e deixados, diz a palavra de Deus. A nossa parte, como igreja, nós fazemos. Mas a atitude equivocada e não repensada ou não arrependida, essa atitude agora é com Deus. Nós não queremos, nem nunca vamos desejar o mal de ninguém. Mas esse mal será inevitável quando a pessoa está zombando de Deus, zombando da igreja. Ela vai colher e vai colher corrupção. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Às vezes as pessoas falham, mas elas se arrependem. Elas voltam atrás. Elas retomam uma vida santa, uma vida íntegra. Aí, amados, nós temos que usar sempre de muita misericórdia. Amém? Olha o que diz Jó 4:4. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Quer dizer que as nossas palavras podem sustentar e podem fortificar os que tropeçam, os que estão vacilantes. Quem erra, volto a dizer porque eu disse isso aqui domingo, quem erra na obra de Deus já sofre tanto, já paga tão caro por sua burrice, por sua asneira, que nem precisa passar sermão. Não precisa, amado, você pegar a pessoa e falar, agora vem aqui que nós vamos conversar. Vou te passar um sermão, vou começar com o primeiro livro de Reis. Agora eu vou pregar o segundo livro de Reis. Agora o primeiro de Crônicas, o segundo de Crônicas, Juízes. Não precisa. Há uma certa expectação de juízo e fogo consumindo a vida da pessoa. Agora, Deus é rico em misericórdia. Deus dá tempo para que a pessoa se arrependa. Mas se depois desse tempo, que só Deus sabe qual é, a pessoa não se arrepende, então é lá com Deus. Nós sempre exerceremos misericórdia. Amém? Amém? Então, o que nós dizemos à pessoa que errou? Os jovens às vezes me perguntam isso, mas o que eu digo para ele? O que eu digo para ela? Não é? O que nós dizemos à pessoa que errou? Meu irmão, minha irmã, você é de Cristo. Você errou. Você é de Cristo. Você errou. Você é débil. Você pisou feio na bola. Mas eu vou cobrir a sua vida de oração. Para que você dê a volta por cima. Para que você se renove. Para que você se refaça. Para que você volte à sensatez. Porque você vai colher inevitavelmente aquele erro que você semeou. Isso é com Deus. Então, o custo de um sofrimento do pecado já é muito grande. O custo do sofrimento de um erro na obra de Deus, para quem conhece a palavra de Deus, é muito grande. As nossas palavras, elas são importantes na hora do tropeço. Não é para passar a mão na cabecinha e dizer, paciência, é isso mesmo, né? Todo mundo erra. Não é isto. Não é isso que a Bíblia diz. Não é dizer não foi nada. Não foi nada. Isso todo mundo está sujeito. Não. Nós fomos chamados para perdoar imediatamente, mas para falar a verdade, para exortar em cima da Bíblia Sagrada. Tem que perdoar, porque quem não perdoa, cai na mão dos atormentadores. Então, quando você tiver alguma coisa que lhe fizeram, perdoe imediatamente, porque senão você vai ser atormentado. Toda pessoa que não perdoa, ela é atormentada. Se a pessoa lhe pede perdão ou não, é problema dela. Você perdoa. Se ela veio para você, falou, não falou, deixou de falar, não, é problema dela. Mas você perdoa e se livra dela. Libera a vida dela e libera a sua. Pior coisa que tem é você ficar com alguém que lhe fez alguma coisa amarrado com essa pessoa. O tempo passa e você tem um sentimento, tem um negócio que está amarrado. Perdoa, porque você libera a vida da pessoa e ela libera a sua também. O perdão nos libera. Senão aquilo vive conosco o resto da vida. Aquela sombra, aquele fantasma. Experimente perdoar imediatamente. Você vai ver como você se livra daquilo.
Deixa ela seguir o rumo dela. Deixa a pessoa seguir. Deus sabe como tratar. Amém? Mateus 5:7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós somos abençoados para nós sermos uma bênção. Quanto mais misericordioso você for, mais Deus usará e também pessoas usarão de misericórdia para com você, né? Te abençoarão também. Há pessoas que me fizeram muito mal. Muito mal. Eu digo publicamente, estão todas perdoadas. E não é da boca para fora, não. Estão todas perdoadas. Porque eu não quero levar essas vidas na minha sombra, nas minhas costas, por onde eu for. Eu as liberei e me liberei também. Estão todas perdoadas. E o que elas colheram e estão colhendo é terrível demais. Porque isso é com Deus. E assim é com você. Assim é com todo o povo de Deus. Saiba que só os fortes perdoam. Só os maduros na fé perdoam. Só os espirituais de fato perdoam. Só os adultos na fé é que perdoam. Amém? Então eu lhe passei aqui a primeira lição. Quais são as formas de abençoar? A primeira forma, você tem que ser amável. Você tem que ter palavras de cortesia, discernindo cada caso, cada situação. Segunda forma de abençoar, quando expressamos simpatia. Olha o que diz Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Afetos são de Deus. Tem gente que não gosta de dar mão para ninguém, não gosta de abraçar ninguém, não gosta de dar beijo em ninguém. Isso não é de Deus. Deus é afeto. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha, não vire a cara para ninguém. Nunca, em nenhum lugar. Quando você encontrar um irmão na igreja, nos corredores, passando para cá, entrando, saindo, amado, não vire a cara. Seja terno, de misericórdia, tenha afetos, não precisa abraçar, beijar. Oh, amado, você não é desse jeito, você não vai fazer isso, logicamente. Mas acene, dê um sorriso, fale uma palavra, não evite ninguém. Senão você vai plantar isso e você vai receber que vai ser evitado também. E ninguém gosta quando alguém passa batido e de propósito não te vê. Faz de conta que não vê. Então, se você não quer colher isso, não plante isso. Passe pelas pessoas e dê bom dia, dê boa noite, dê boa tarde. Chame de abençoado, diga, pedra viva, tudo bem? Como é que vai? Perfeita vitória? Tem uma semana gloriosa. Nós somos cristãos. Não vire o rosto para ninguém no trabalho. Está todo mundo de olho em você. Essas pequenas coisas mostram que Cristo, que espécie de Cristo está na sua vida. Qual é a igreja que você frequenta de fato? Se é a do inferno ou se é a igreja do céu, de Deus. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É para nós sermos solícitos, é para nós nos doarmos, é para nós nos ajudarmos, é para nós ouvirmos as pessoas, para nós termos palavras boas na hora que alguém está passando por uma dificuldade, está carregando um peso na vida. Ok? Judas 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Gente, quem está na dúvida, coitado de quem está na dúvida. Porque dúvida é uma coisa séria. Às vezes você sabe muito já da doutrina da graça de Deus e encontra um irmãozinho que está chegando. E ele diz assim, mas espera aí, esse negócio, não estou bem certo desse negócio assim, que não tem o livre-arbítrio. Você fala, ih, você não é da graça, ih, você... Coitado, gente, ele está na dúvida. Você tem que se compadecer, você tem que ter compaixão. Um dia nos explicaram isso várias vezes, miudinho, ainda que o Espírito Santo nos revelou, teve gente que teve paciência conosco para falar, não, está aqui, olha o versículo que diz isso. Então, alguém parou para nos dar aula, para nos explicar, enfim, para nos ajudar nas nossas dúvidas. Ou quando você recebeu a doutrina da graça, você nunca fez uma pergunta. Acho que fez. Então, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. A pessoa não sabe se é aqui. Você descobre que ela está vindo aqui, mas ela também está indo na outra que tem o nome de graça, porque ela acha que é a mesma coisa. Não sabe que é desgraça. Então, você fala, você é de lá. Vai lá pro coisa lá. Vai lá que você é do sal. Olha,
Você tem que se compadecer daqueles que ainda estão na dúvida. Há pessoas que estão na dúvida, que não sabem ao certo, né? Estão ali assimilando aquilo, às vezes é mais lento. Compadece da pessoa, coitada, né? Quem tem dúvida precisa de explicação, precisa de ajuda, ok? Jó 6,14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Agora sim, vamos lá, porque eu vou falar sério com a igreja. Põe lá no telão, pode deixar lá para os internautas também, que tem gente que não veio ao culto, precisa ouvir isso. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Você tem um amigo que está aflito, você mostra o quê? Compaixão. Ele está aflito, ele está mal. Ele está doente da alma, ele está passando por uma história difícil, complicada na vida, ele está passando por uma crise emocional, financeira, familiar, enfim, existencial. Você mostra o quê? Compaixão. Lindo, isso todo mundo sabia. A menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Agora, se o teu amigo não está nem aí com Deus, se o teu amigo não está nem aí com a palavra, não está nem aí com a igreja, não está nem aí com o testemunho, se o teu amigo está fazendo e acontecendo e, sabe, exaltando o pecado, larga. Deixa para lá. Porque você só tem compaixão do amigo aflito quando o amigo aflito está debaixo do temor de Deus. Ele sabe que ele fez alguma coisa, ou ele sabe que ele está passando por uma tribulação, ele está pedindo ajuda e reconhecendo o seu momento delicado. Aí sim, seja misericordioso, gaste tempo com seu amigo, tenha compaixão. Mas se ele abandonou o temor do Todo-Poderoso, abandone-o. Porque quem não teme a Deus, essa pessoa vai arruinar a sua reputação, vai arruinar a sua vida. Então o temor do Senhor tem que ser o quê? Mostrado sempre. O arrependimento, né? O temor, a reverência, aquela consciência de que sabe que plantou e vai colher ou está colhendo. Sabe por que está passando por aquilo. Vocês estão entendendo? Isso responde questões e questões e questões que chegam todos os dias. A menos que o seu amigo... mas ele é meu amigo. Amigo, amados, maior do que o seu amigo é o Senhor Jesus Cristo. Quem não teme o seu amigo maior, que é Jesus, você tem que prestar atenção. Onde é que você está, com quem você está se envolvendo? Onde é que você está amarrando o seu burrico, não é? Então, se o irmão abandonou o temor do Todo-Poderoso e está todo aflito, você não tem que ter compaixão dele. Há circunstâncias de aflição, que aí sim, nós temos que mostrar compaixão, nós temos que mostrar simpatia. Nós temos que abençoar pessoas com palavras, mostrando cortesia, mostrando misericórdia, mostrando simpatia. E terceiro lugar, o que nós mostramos? Como é que nós mostramos com palavras que nós estamos abençoando alguém? Quando nós falamos honestamente. Muita gente tem dificuldade de falar a verdade honestamente. E aí fica no meio da obra de Deus com palavras de manteiga. Vocês sabem muito bem o que é boca de manteiga? No livro de Jó diz que ele tinha uns amigos que tinham boca de manteiga. O que é isso? Palavras que saem da boca de cristãos que deveriam estar honestamente falando a verdade, mas estão lambuzando, estão escorregando a verdade, lambuzando a verdade para que não doa. E aí acabam mentindo. Acabam inventando um caminho intermediário para não falar a verdade. Muita gente tem dificuldade de falar a verdade honestamente. As mulheres estão em primeiro lugar. Que a mulher, o diabo sabe que ela é sentimental, que ela é emocional, ela não pode ver outra pessoa chorar, ela já fica compadecida. Outro aspecto que acontece é a tal da inimizade, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, vão dizer que eu sou áspera, que eu sou bruta, vão dizer que eu sou uma pessoa muito dura, que a palavra... E o diabo lança tudo isso para que essa pessoa camufle a verdade, dissimule, e não fale honestamente aquilo que tem que ser falado. Milhares de casamentos são destruídos
por causa de desonestidade, porque não se fala a verdade entre os casais. São meias palavras. Coração fechado impede uma conversa honesta e sadia. Tem gente que já se fecha para a verdade. Então, a pessoa que está ali para falar a verdade já não encontra aquela abertura. E aí, já que eu tenho que falar alguma coisa, eu falo qualquer coisa, menos a verdade. Essa pessoa está deixando de ser honesta. Está deixando de ser bênção. Porque ser bênção não é só falar o que os outros querem ouvir. Ser bênção é falar honestamente a verdade. Então, quando eu abro a minha boca para abençoar, eu tenho que pensar nisso. Se eu estou honestamente falando a verdade. Coração fechado sempre impede uma conversa honesta, uma conversa sadia. Sobre sexualidade, há casais casados há anos que nunca tiveram uma conversa honesta sobre sexualidade. Ou sobre dinheiro, ou sobre um hábito secreto, ou sobre um medo profundo. Deixam de ser verdadeiros, deixam de ser honestos. Deus não está nisto. Então, como é que nós abençoamos vidas com a nossa boca, com a nossa língua? Quando nós falamos a verdade honestamente. Amém? Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Eu tenho que falar. A minha casa não pode ser destruída porque eu tenho medo de tocar em alguns assuntos. Os meus filhos não podem ser destruídos porque eu honestamente não consigo falar a verdade para eles, seja a respeito de que assunto for. Eu não posso levar uma amizade em banho-maria porque eu não tenho coragem de honestamente falar a verdade. Amados, se uma amizade, jovens, se uma amizade ela for levada adiante na base da hipocrisia, porque alguém não tem a coragem de dizer a verdade, isso não é amizade. Isso é uma falsidade. Está sobre bases totalmente frágeis. Isso vai desmoronar e vai ser pior. Provérbios 24:29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Isso é vingança. Olha, amados, vingança Deus não quer. Não é para você falar a verdade para ferir o outro. Falar a verdade para humilhar o outro como forma de vingança. Agora, saiba de uma coisa. Não existe confiança sem verdade. Namorados, escutem. Quem está namorando, quem vai namorar, quem vai se casar, os casados. Não existe confiança sem verdade. Pode ser a verdade que for, amados. Pode doer a beça, mas é assim que se cria confiança entre os casais. Confiança na família, confiança numa instituição. A verdade tem que ser dita honestamente. Uma pequena mentira, pequena, leva a falta de confiança. Porque você sabe que a pessoa mente, e depois ela tem que fazer uma segunda mentira para cobrir aquela primeira. E aí ela já se enveredou por um caminho de mentira, que ela tem que arrumar uma terceira mentirinha, porque aquelas duas não podem ser descobertas. E às tantas a pessoa está ali sendo boca do diabo, mentindo, porque o pai da mentira é Satanás. E para cobrir uma mentira ele inventa outra, e isso leva a falta de confiança. Quantos namoros terminaram por falta de confiança? Quantos casamentos terminaram por falta de confiança? Quantas amizades terminaram por falta de confiança? Porque não se falou honestamente a verdade desde o início. E tem que ser falada. Efésios 4:15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Se você tem uma amiga, um amigo que transgrediu, que errou, você diz: eu te amo. E porque eu te amo, é que eu estou aqui para falar a verdade. Você está equivocado, a palavra de Deus não diz isso. Isto é erro, isto é dolo. E vem aqui que nós vamos orar agora para que você saia disso, senão a sua colheita vai ser péssima. E porque eu sou seu amigo, eu sou honesto para lhe falar a verdade. Deus está buscando um povo que seja honesto para falar a verdade. Em amor. Não é a verdade em dor, é a verdade em amor.
eu não sei o que é que você vai fazer, mas esta mensagem, esta palavra está desafiando muita gente aqui, que está precisando tomar uma atitude de levar a verdade com honestidade a alguém, de falar na cara aquilo que é real, com amor, mas palavras de verdade precisam ser ditas a muita gente. Tem muita situação sendo cozinhada, desculpa eu falar, em banho-maria. Tem muita coisa cheia de jeitinhos e de remeleixos. Eu não falei reboleixo. Mas tem muita história sendo levada na base do risinho, da palavrinha, do jogar virtudezinha para aquilo que não tem virtude nenhuma, é um lixo, está tudo podre. Então nós temos que primeiro tirar o lixo, para depois a gente lançar aquilo que vai ser edificado. Você se lembra da palavra de Jeremias? Eu queria que todos soubessem, principalmente os jovens, os casais, que o nosso ministério tem o mesmo chamado, o mesmo perfil do profeta Jeremias. Deus disse, olha, eu te levantei para você arrancar, para você destruir, para você derribar, para você arruinar, para depois você edificar e plantar. Então nós temos este perfil, nós destruímos a mentira, nós destruímos o dolo, nós destruímos o pecado, nós somos contra a iniquidade, contra o jeitinho da carne, para depois nós edificarmos e nós plantarmos aquilo que é de Deus. Isto fazemos como? Em amor, mas a palavra de Deus é a verdade. E contra a verdade não há argumentos. Duro é quando a palavra de Deus fica de lado para entrar argumentos humanos que não levam a coisa nenhuma. Ficam dourando a pílula. Isso não salva, isso não regenera ninguém, isso não convence ninguém. É a palavra da verdade dita honestamente que pode fazer uma obra na vida da pessoa, que o Espírito Santo pode usar. Gálatas 6:1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, o que faz um espiritual? Olha lá, amado, você tem pessoas da sua intimidade, ou da família, ou parentes, ou amigos, ou irmãos em Cristo, amigos e irmãos, que são surpreendidos muitas vezes numa falta. O que é para fazer? Vós que sois espirituais, o que fazem os espirituais? Corrigi-o. Não é faz de conta que não sabe, faz de conta que não vê, faz de conta que isso não é nada. Corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Guarda-te, porque tem gente aí adulando o pecado, porque já fez a mesma coisa, ou porque está aí passível de cair nas mesmas transgressões. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós também não sermos tentados naquilo que nós estamos corrigindo. Por isso que os espirituais corrigem com o espírito de brandura. Isto aqui é uma relação de verdade. Isto é o verdadeiro cristianismo. Amém? Você nunca viu Jesus em nenhuma passagem bíblica ser conivente com o erro de ninguém. Conivente com o pecado. Jesus repreendia com amor, mas ele repreendia. E agora, o ápice. Provérbios 28:23. Esse aqui, quando eu recebi esta palavra, eu fiquei em êxtase durante bom tempo. O que repreende ao homem, achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Isso significa que uma repreensão é muito melhor do que ficar lisonjeando o pecado, lisonjeando a carne, lisonjeando os trejeitos, seja lá de quem quer que seja. Em outras palavras, ficar lisonjeando pessoas que estão erradas é ser, na nossa língua portuguesa, um tremendo de um puxa-saco. Me desculpe o termo, mas na obra de Deus, não pode ser admitido pessoas que fiquem adulando e bajulando quem está errado, quem não é modelo para nada nem para ninguém, quem não é exemplo para nenhum jovem, não é exemplo para a família, não é exemplo para o ministério, não é exemplo para nada, nem para o mundo serve de exemplo. E tem muita gente ali, às vezes, adulando, lisonjeando com a língua, lançando palavras de exaltação, de lisonja. É para ser lançada palavras de correção, se é que vai abrir a boca.
Então, se você tem algo a fazer da parte de Deus, que em amor você corrija. Não se isente, porque isso é cômodo. E também não faça o que os outros fazem. Seja honesto e diga a verdade. Você está compreendendo? Tem muitas atitudes, às vezes, dentro da casa dos crentes, da casa dos cristãos, que vão sendo levadas. Todo mundo sabe que aquilo está errado, está mal parado, que aquela situação não devia estar do jeito que está todo mundo fazendo de conta. Amados, nós não fazemos de conta, nós somos verdadeiros, porque Jesus é a nossa verdade. A palavra de Deus, ela é forte. É mais difícil para alguns falar a verdade, mas eu queria que você soubesse que é mais eficaz falar a verdade, porque a palavra da verdade liberta. O resto aprisiona. A palavra da verdade liberta. Fale a verdade. Seja honesto. Fale sempre a verdade. Deus vai produzir libertação. Algumas pessoas não gostam da verdade. Alguns cristãos... Bispa, como é que um crente não gosta da verdade? Amado, não faz pergunta difícil. Me pergunta a genealogia de Jesus. Me pergunta o que está escrito lá no livro de Reis. Faz qualquer outra pergunta. Pergunta qual era o nome da família de Abraão. Fale qualquer coisa. Agora, não me pergunte por que cristãos, pessoas no seio da igreja de Jesus Cristo, não gostam muitas vezes da verdade. Não gostam de ouvir a verdade. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu prefiro deixar para uma próxima. Eclesiastes 8, 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Quer dizer que há um tempo e há um modo de falar a verdade. Vamos dizer isso? Diga, há um tempo e há um modo de falar a verdade. Então você tem que achar esse modo com a sabedoria de Deus e o tempo certo. Mas sempre você tem que falar a verdade. A verdade é sempre libertadora. A mentira é sempre escravizadora. Fale a verdade. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, fale a verdade. Diga, seja honesto e fale sempre a verdade. Olha, vamos completar. Diga assim, doa quem doer. Agora eu vou lhe dizer mais, não vai doer. Sabe por que não vai doer? Porque você vai falar com amor. Não é verdade? Porque você vai falar no tempo certo, da maneira certa, com sabedoria. E a verdade por si só, ela vai fazer a obra. Provérbios 27, 14. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição, lhe atribuem o que faz. O que é isso? Às vezes a pessoa sabe que tem aquelas discórdias de vizinhos, tem aquelas discórdias entre parentes, e a pessoa fica ali fazendo de conta, tá adulando, está fazendo aquela cara de que está tudo bem, e ainda fica exaltando o outro, ainda fica jogando conversa mole, conversa fiada sobre o outro, jogando flores no outro, tal. Logo de manhã, por maldição, lhe atribuem o que fez. Amados, as pessoas sabem quando nós estamos sendo hipócritas. As pessoas sabem quando aquela relação é mentirosa. Às vezes até entre um casal. Quem está de fora sabe que aquilo lá é vazio, que aquilo é oco, que aquilo tem mentira. Entre amigos. Às vezes 2 amigos ou 2 amigas estão ali numa dessa de adula daqui, adula de lá. E todo mundo que está fora diz, mas tudo mentira. Não é nada disso. Não está sendo honesto. Isso é uma maldição tremenda porque é baseada na mentira. Muito bem. Eu termino com algumas recomendações, porque eu sei que nós vamos sair daqui hoje e vamos querer abençoar com a nossa boca vidas. E abençoar também é nós falarmos a verdade honestamente. Ou abençoar também é escrever no Twitter a verdade honestamente. Escrever no Facebook a verdade honestamente. Escrever no Orkut a verdade honestamente. Eu disse aqui no começo, amado, que as nossas palavras, elas dão vida, elas matam, mas elas também nos comprometem. Tem muita gente comprometida com aquilo que tem dito, tem muita gente comprometida com aquilo que tem escrito. E mais comprometido com o seu testemunho estão aqueles que se dizem cristãos e que não agem como cristãos. Nós devemos repensar algumas coisas na nossa vida. Eu louvo a Deus porque Deus é um Deus de recomeço. Ele nos faz refletir, repensar, para que nós tenhamos sempre uma postura honesta, verdadeira, pura para com Deus, porque aquilo também de falso e desonesto que nós semeamos, nós vamos colher. Então eu amo este altar,
porque este altar fala a verdade com honestidade. E sintam isso como um gesto grande do amor de Deus nesta noite, porque é aquele que está prometendo o melhor final de ano para as nossas vidas, que nós vamos fazer grandes coisas e vamos prevalecer. Eu queria que você incluísse nesse fazer grandes coisas, falar a verdade com honestidade, abençoar outras vidas com a palavra, exortar, encorajar, cobrir de misericórdia quem errou e precisa de misericórdia, perdoar. Isso é fazer grande coisa. E de fato prevalecer. E aí você pode esperar grandes colheitas antes do dia 31 de dezembro. Recomendações, primeira no nosso telão. Corrija sempre em separado. Nunca corrija alguém em público, não é? Às vezes tem alguém que ali na família fez alguma coisa e a pessoa diz: ei, cavalgadura, errou, ficasse de boca fechada. Expôs a pessoa para todo mundo, né? Ou pega no braço da mulher e diz: por que não ficou calada? E todo mundo diz: uau, que violência, né? Corrija sempre em separado. Seja a tua esposa, o teu marido, seja o teu filho, chame separado. O que nós lemos agora há pouco? Que há a hora e o tempo. Desculpe, há o tempo e o modo. Sempre tem um tempo, sempre tem um modo de fazer estas correções. Amém? Amigos também. Não pega lá, pinça no meio e diz: aqui, agora nós vamos ter aquela conversa, que eu ouvi do altar que eu vou ter que ser honesta e verdadeira. Aí todo mundo diz: uau, já expôs em separado. Amém? As esposas também, não inventem aquela história de ir acertar as coisas e corrigir na cama, com o marido. O marido teve um dia daqueles terríveis. Trabalhou, foi cobrado, passou em reunião, deu satisfação, apresentou planilha. Aí chega em casa acabado, destruído, né? Come, está cansado, já está pensando que no dia seguinte vem pressão, tem que apresentar não sei o quê, e tal, e tal. E de repente a mulher senta na cama com um caderninho e diz: agora nós vamos conversar. Eu tenho aqui anotado alguns pontos. Se ela bobear, ela vai ficar com os pontos no nariz. Hora de dormir, é hora de dormir. Como me disse outro dia uma senhora: não, bispa, eu deixo ele dormir, mas eu ponho o despertador para as 3:45. Quando toca o despertador, eu falo: já dormiu 3h45. Então agora já deu para conversar. Acorda aí que nós vamos acertar umas paradas. Há um tempo e um modo. Tá certo que tem que ser separado para corrigir, mas veja o tempo certo para fazer isso. Ok? Amém? Muito bem. Segundo, corrija quando a pessoa está para cima. É lógico, você tem uma correção a fazer, não vá fazer na hora que a pessoa, coitada, ela está o caco. Não sobrou nada. Ela está só, como é que dizem? O pó da rabiola. Ela está o pó da capa do Batman. Eu não sei o que significa isso. E aí a pessoa pega quando ela está no pozinho e agora vai corrigir. Não faça isso com a pessoa. Espere a pessoa melhorar um pouco. Espere a pessoa, ela está sem comer 3 dias. Você vai falar com ela, vai desmaiar, morrer na sua frente, você ainda vai ser o culpado. Então assim, corrija quando a pessoa estiver melhor, tá? Que ela está sóbria. Ai, eu corrigi a pessoa, mas ela estava cheirada, bebida. Não vai corrigir quando a pessoa não está sóbria, que não adianta nada. Ela tem que estar para cima, ela tem que estar estável para você poder falar. Ok? Amém? Porque tem gente que fala: não, pega aquele amigo, aquele irmão, aquele marido, aquele filho que está alcoolizado, ou que chegou e cheirou cocaína e diz: não, agora você vai me ouvir. Ah, mas agora não é hora de ouvir. Agora você dá um banho nele, dá comida, põe para dormir, ora a Deus e vamos entregar para o Senhor e vamos falar na hora que a pessoa está sóbria, na hora que a pessoa está para cima, que ela pode guardar alguma coisa. Amém? Terceiro lugar, seja aberto para ser corrigido. Cuidado, porque quem corrige também se abre, tem que se abrir para ser corrigido. Corrigido em amor é sempre bom. Eu amo quando as pessoas têm alguma coisa para me corrigir, para acrescentar. Agora, que venha falar com amor. Porque quando alguém vem para acusar, para coisa, eu não quero ouvir. Eu não sou obrigada a me submeter à carne de ninguém. Não sou obrigada a me submeter à ranzinzice de ninguém. Agora, eu me abro para ouvir correções em amor, que edificam. Amém? Que trazem benefício. Você deve também, quando corrigir, lembrar que você também tem que estar aberto para ouvir.
para corrigir, tá? Para ser corrigido. Quarto lugar, fale honestamente a verdade. Verdade é um conceito de vida vitoriosa. Todas as pessoas que querem ter uma vida vitoriosa têm que aprender a falar sempre a verdade honestamente. Amém? Quinto e último lugar, dê o melhor e espere o melhor. Porque é dando que se recebe. Abençoe. Abra sua boca para abençoar. Jogue virtude. Aprenda a consolar. Aprenda a edificar, a levantar vidas. Aprenda a suprir emocionalmente vidas. Aprenda a usar de compaixão, ser misericordioso. Aprenda a exortar, a encorajar. Ainda que você precise corrigir alguém, faça isso com honestidade, com verdade e com amor. Amém? Você vai receber muito da parte de Deus. Vamos orar. Abençoe. Saia daqui para abençoar com palavras de fé. Fique de pé no seu lugar, conforme você aprendeu hoje. Quem aprendeu muito hoje? Quem recebeu respostas do altar hoje? Amém, nós todos recebemos, né? Então, valorize os pontos fortes. Encoraje as realizações certas das pessoas. Desencoraje as realizações erradas das pessoas. Se você vê alguém que está fazendo uma coisa errada, diga, não faça isso. Ah, bispo, mas vai ficar de mal comigo. Couves, amado, mas você está em paz. A melhor coisa que existe é você deitar e dormir em paz. Com seu coração em paz para com Deus. Eu estou sendo um abençoador. Eu fiz para Deus, eu fiz como se eu fizesse para o Senhor. Fiz para um filho de Deus, para alguém que eu amo. Então, exalte, encoraje a coisas certas, realizações certas. E desencoraje para as coisas erradas. Pratique estes ensinamentos e corrija outras pessoas, principalmente cristãs, que estão andando na contramão do Evangelho da graça de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor nesta noite. Amém. Glória a Deus. Ouviu? Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor? Levante as suas mãos aos céus e diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi claramente a tua voz, as tuas recomendações, os teus ensinamentos, são princípios do teu coração. Eu quero ser uma bênção para abençoar. Eu já sou uma bênção, por isso eu sou um abençoador. Eu vou seguir estes ensinamentos e eu vou glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Oh, graças a Deus que você veio, que muita coisa vai ser consertada, arrumada. Oh, muita gente vai ser consolada por você, amada, encorajada, aleluia. E repreendida também se for necessário. Vamos louvar a Deus? Bispo Rai. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que tu nos concedeste para aprendermos, para crescermos no conhecimento da tua palavra. E mais uma vez, ó Pai, nos lembrarmos que podemos abençoar pessoas, podemos abençoar irmãos com a nossa própria boca, Jesus. Que essa lição tenha ficado arraigada em todos os corações, em todas as mentes. Amém, e que a partir desse momento possa ser prática, Jesus, glória na vida de todos nós. assim te louvamos, ó Pai, por esse ministério, graças pela honra, pelo privilégio de sermos chamados filhos de amém, Deus. Senhor. Te louvamos, ó Pai, por esse dia, ó Deus, por esse santo lugar, por essa oportunidade, Jesus, em que nós tivemos de mais uma vez crescer no conhecimento da tua maravilhosa e bendita graça. Amém. Por isso nós declaramos que o teu amor, o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que são abençoadores, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças glória a Deus! Aleluia! Encomende essa mensagem em CD para você pegar domingo,
para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Se alguém precisa sair, fique à vontade, vá em paz, vá feliz. Até domingo, para a glória de Deus. Quem puder, louve conosco. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem um novo coração, cante. Graças a Deus. Coração que inspirar. Aleluia. Jesus inspirou-nos nesta noite a agir de forma bíblica. Olha o irmão do lado e diga: eu declaro a paz de Cristo. Diga para ele: és abençoado, irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia, glória a Deus. Somos todos e assim bem ajustados, totalmente. Olha só, sem qualquer falsidade, amém. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família. Temos um compromisso. Temos um compromisso. Grande amor de Deus. Olha o irmão e diga: eu preciso de ti. Busque alguém que está sozinho e traga para junto de você. Um novo coração. Isso mesmo. Aleluia. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por... Isso mesmo, jovens. Vamos dar amor. Vamos fazer uma declaração. Eu declaro a paz de Cristo. És abençoado, irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Não deixe que a comunhão seja quebrada. Somos todos, mas vivem a verdade. Você é precioso para Deus e também para mim. Diga isso ao seu irmão. Diga isso a quem está ao seu lado. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Uma excelente sexta-feira. E até domingo, em nome para a glória do nosso Deus. Boa noite, internautas.
Até domingo. Aleluia. Você é preciosa. Ei. Glória a Deus.